Desde que Muammar Gaddafi tomou o poder em 1969, a Líbia não era apenas um estado que buscava uma nova identidade política, mas um laboratório para um dos experimentos mais bizarros e opressivos do mundo árabe. Sob o slogan da Jamahiriya e sob o disfarce dos comitês revolucionários, o país foi transformado em um palco aberto para prisões arbitrárias, julgamentos de fachada, execuções, ramos transmitidos ao vivo pelo ar e massacres atrás das grades. Essa repressão não parou dentro das fronteiras da Líbia. Ela se estendeu ao exterior por meio de bombardeios na Europa, assassinatos de oponentes e apoio a movimentos armados no extremo oeste. Entre a prisão de Abu Salim, transformada em uma vala comum, e o atentado à bomba de Lockerbie que mudou o curso das relações internacionais, a Líbia permaneceu nas garras de uma autoridade que misturou o livro verde com o sangue de inocentes. No entanto, a pergunta mais profunda é: como o projeto Jamahiriya se transformou em uma máquina de punição coletiva? E como a revolta de 2011 reabriu esses capítulos sombrios, colocando Gaddafi e seus homens no tribunal da história? Neste vídeo, viajaremos juntos pelas estações de repressão e derramamento de sangue. Desde execuções públicas em estádios esportivos até mandados de prisão internacionais, para lermos juntos o registro sangrento de um regime que governou por 4 décadas sem prestar contas. Sua queda abriu uma porta que permanece entreaberta, a porta da justiça e da memória. Fique conosco até o final e não se esqueça de nos apoiar curtindo o vídeo e inscrevendo-se no canal para receber todas as atualizações. Desde 1977, Muammar Gaddafi lançou um projeto político e social chamado Comitês Revolucionários, tornando-os a espinha dorsal do que ele chamava de autoridade popular. No entanto, esses comitês não eram apenas estruturas organizacionais, mas se transformaram em um aparato de repressão, monitorando cada detalhe da vida dos líbios. Eles foram encarregados de controlar a sociedade, perseguindo qualquer voz dissidente e semeando o medo nas universidades, sindicatos e instituições estatais. As atividades desses comitês estavam ligadas aos chamados tribunais populares, tribunais extraordinários que desconsideravam os padrões judiciais universalmente reconhecidos. Eles emitiram sentenças de morte e prisão perpétua em sessões rápidas que não tinham as mais simples garantias de justiça. Os julgamentos eram frequentemente transmitidos pela televisão oficial ou realizados em salões públicos para enviar mensagens de intimidação coletiva. Assim, a justiça deixou de ser uma ferramenta para ser justa e se tornou uma ferramenta de propaganda para aterrorizar as pessoas. Relatórios internacionais de direitos humanos confirmam que o regime se baseou na detenção prolongada sem julgamento como uma ferramenta fixa. Centenas de presos políticos não tiveram acesso a juízes por muitos anos. Esses relatórios documentaram julgamentos injustos generalizados, proibições de viagens e restrições severas à liberdade de movimento e expressão. As universidades se transformaram em locais de vigilância, onde os comitês revolucionários perseguiam os alunos e impunham limites rígidos às atividades acadêmicas. Essa estrutura repressiva não era incidental, mas parte integrante da filosofia do regime. Gaddafi apresentava os comitês revolucionários como guardiões da revolução, mas, na realidade, ele os usava como ferramentas para garantir lealdade absoluta e criminalizar qualquer dissidência, por menor que fosse, com as penas mais severas. Em junho de 1984, o regime de Muammar Gaddafi registrou um dos momentos mais cruéis de repressão pública quando a execução de al-Sadiq Hamid al-Shoudi foi realizada dentro de um ginásio esportivo em Benghazi, diante de uma multidão de estudantes e membros dos comitês revolucionários. O evento não foi apenas uma execução, mas um espetáculo sangrento destinado a aterrorizar toda a sociedade. O chamado julgamento nada mais foi do que uma sessão pré-arranjada transmitida pela televisão oficial, na qual al-Shoudi foi colocado diante de um juiz nominal e de um painel lealista, com o veredicto predeterminado. Assim que a sessão terminou, a execução por enforcamento foi realizada dentro do salão, em uma cena chocante que deixou um profundo impacto na memória coletiva da Líbia. A execução de al-Shoudi tornou-se um símbolo de terror e um exemplo claro de execuções públicas na Líbia durante a década de 1980, período em que Gaddafi procurou consolidar seu governo por meio dos comitês revolucionários e de uma política de disseminação do medo.
Até hoje, esse incidente continua sendo um símbolo das violações dos direitos humanos na Líbia e um dos exemplos mais proeminentes dos crimes do regime de Gaddafi. Em 29 de junho de 1996, a Líbia testemunhou um dos crimes mais horríveis durante o governo de Muammar Gaddafi, quando cerca de 1.200 prisioneiros foram mortos na prisão de Abu Salim, em Trípoli. A maioria das vítimas eram presos políticos ou opositores do regime. O incidente começou com um protesto dentro da prisão por causa das más condições humanitárias e das circunstâncias da detenção. Em vez de atender às demandas legalmente, o regime recorreu à força letal. As forças de segurança cercaram a prisão e abriram fogo contra os presos em um massacre que durou horas. O regime impôs um silêncio oficial rigoroso, negando ou minimizando o evento por muitos anos. A verdade surgiu gradualmente por meio de testemunhos de sobreviventes e documentação de organizações de direitos humanos como a Human Rights Watch, que registrou a atrocidade e a considerou uma violação flagrante do direito internacional. As famílias só ficaram sabendo do destino de seus entes queridos depois de anos de silêncio. Essa ambiguidade transformou o caso em uma ferida crua na memória coletiva da Líbia. Como vítimas, as famílias continuaram a exigir justiça e verdade, desafiando a repressão e o medo. Com o tempo, o caso de Abu Salim tornou-se um símbolo do ativismo pelos direitos e assumiu a forma de vigílias semanais em Benghazi desde o início dos anos 2000. Essas vigílias, com fotos das vítimas e gritos pedindo justiça, tornaram-se uma faísca simbólica que contribuiu para desencadear a revolta de fevereiro de 2011 contra o governo de Gaddafi. No início da década de 1980, o regime de Muammar Gaddafi intensificou suas campanhas contra os dissidentes líbios no exterior, rotulando-os como cães vadios. Esse termo não era mera retórica, mas se transformou em uma política sistemática que se baseia em assassinatos organizados e operações de vigilância nas capitais europeias, com o objetivo de espalhar o terror nas comunidades líbias no exterior e enviar uma mensagem clara de que o alcance do regime se estende a qualquer pessoa que se oponha a ele, não importa a distância. Um evento de destaque ocorreu em Londres em 1984, quando dissidentes líbios realizaram um protesto em frente à embaixada da Líbia exigindo democracia e o fim da repressão. Em meio aos cânticos, disparos de arma de fogo irromperam de dentro do prédio da embaixada, ferindo vários manifestantes e matando a policial britânica Yvonne Fletcher, que estava protegendo o local da manifestação. Sua morte chocou a opinião pública britânica, pois marcou um oficial britânico morto em solo britânico por tiros disparados de uma missão diplomática supostamente protegida por imunidade internacional, uma violação flagrante da lei e das normas diplomáticas. O incidente desencadeou uma grande crise diplomática entre Londres e Trípoli. A Grã-Bretanha rapidamente cortou relações com a Líbia e expulsou todos os diplomatas líbios. As investigações enfrentaram obstáculos significativos devido à imunidade diplomática que protegia os suspeitos na época. O arquivo do caso permaneceu aberto por décadas, e a memória de Yvonne Fletcher tornou-se um símbolo na mídia britânica do chamado terrorismo de Estado líbio. O nome do regime de Muammar Gaddafi ficou associado nas décadas de 1980 e 1990 a várias operações terroristas que chocaram o mundo e deram à Líbia uma reputação de Estado pária, acusado de terrorismo de Estado. O mais notório foi o bombardeio do voo 103 da Pan Am sobre Lockerbie, na Escócia, em 21 de dezembro de 1988, matando 270 pessoas, o ataque mais mortal da história do Reino Unido. Após muitos anos de investigação, um tribunal especial na Holanda condenou o líbio Abdelbasset al-Megrahi, em 2001, como o autor direto do crime, confirmando os vínculos da operação com o regime líbio. Embora a controvérsia sobre provas e recursos tenha continuado, menos de um ano depois de Lockerbie, a África passou por uma tragédia semelhante quando o voo 762 da UTA caiu sobre o deserto do Níger em 1989, matando 170 pessoas. Em 1999, o Tribunal Penal de Paris condenou 6 líbios, incluindo Abdullah Senussi, chefe da inteligência militar à revelia, como planejadores do bombardeio. Além do veredicto, um acordo de indenização de 2004 com a fundação de Gaddafi totalizou 170 milhões de dólares, considerado uma admissão indireta de responsabilidade. Em Berlim Ocidental, em 1986, outro ataque mortal teve como alvo a Boate Lebel,
resultando em 3 mortes e 229 feridos, a maioria soldados americanos. Após um longo julgamento, um tribunal alemão decidiu em 2001 que o ataque havia sido planejado pela inteligência líbia e envolveu a embaixada da Líbia em Berlim Oriental. Esse ataque provocou um ataque aéreo rápido e severo dos ISAMU em Trípoli e Benghazi no mesmo mês, marcando uma das fases mais intensas do confronto entre Gaddafi e o Ocidente. O papel do regime de Gaddafi foi além dos ataques diretos e passou a armar movimentos armados estrangeiros. Relatórios do Parlamento Britânico documentaram o fornecimento de grandes quantidades de explosivos ao exército republicano irlandês pela Líbia, entre as décadas de 1970 e 1990, principalmente os poderosos Semtex, além de dinheiro e treinamento. Um grande carregamento foi apreendido em 1987 a bordo do navio Exodus, carregado com toneladas de armas líbias. Esses suprimentos prolongaram o conflito na Irlanda do Norte e, mais tarde, geraram pedidos de indenização por parte das vítimas atingidas pelas armas líbias. No final do verão de 1978, o imã Musa al-Sadr chegou à Líbia em uma visita oficial a convite do regime de Muammar Gaddafi. Na época, al-Sadr era um importante líder xiita no Líbano, fundador do movimento Amal e uma forte figura política e social em um país em guerra civil. No entanto, a visita terminou em um misterioso desaparecimento que continua sendo um mistério não resolvido até hoje. O imã Musa al-Sadr e seus companheiros, o cheque Mohamed Yaqub e o jornalista Abbas Badreddin, nunca voltaram de Trípoli. Desde então, o caso tem sido uma fonte constante de tensão entre Beirute e Trípoli. O Líbano sempre considerou o regime de Gaddafi totalmente responsável pelo desaparecimento, enquanto Trípoli permaneceu em silêncio ou apresentou relatos contraditórios. Ao longo das décadas, o caso se tornou mais pesado e cada aniversário se tornou parte da memória coletiva política e religiosa do Líbano. Em 2015, Hannibal Gaddafi, filho de Muammar Gaddafi, foi envolvido quando as autoridades libanesas o detiveram em meio a investigações em andamento. Desde então, ele permaneceu detido em Beirute como testemunha ou parte, potencialmente detentor das chaves da verdade. Em 2024, a discussão foi oficialmente reavivada por meio de novas negociações líbano-libanesas com o objetivo de descobrir o destino do imã desaparecido, sinalizando que o caso continua política e legalmente vivo e representa um arquivo aberto que não será encerrado até que a verdade seja revelada. Em 1995, as autoridades líbias tomaram uma medida controversa ao decidir expulsar coletivamente milhares de palestinos da Líbia. Essa decisão refletiu uma atmosfera política tensa em que o regime de Gaddafi usou o cartão de refugiado palestino como uma ferramenta de pressão contra os acordos de Oslo assinados entre a Organização para a Libertação da Palestina e Israel. O impacto direto foi trágico. Famílias inteiras se viram repentinamente presas na fronteira egípcia sem abrigo ou documento oficial, causando uma grave crise humanitária documentada por reportagens da mídia e organizações de direitos humanos. A expulsão foi considerada uma medida punitiva que desrespeitou os direitos humanos básicos e demonstrou a disposição do regime de explorar vidas humanas como moeda de troca em conflitos políticos. Essa expulsão em massa não foi isolada, mas parte de um padrão contínuo de violações que caracterizou a Líbia na década de 1990. Relatórios internacionais documentaram tortura generalizada nas prisões, detenções de longo prazo sem julgamentos justos e proibições de viagem usadas para reprimir a oposição e silenciar os críticos. As autoridades também impuseram restrições rigorosas às liberdades de reunião e expressão, onde qualquer tentativa de protesto ou mesmo discussão pública, fora dos canais oficiais, era recebida com repressão imediata. Essas medidas formaram um sistema integrado de vigilância e controle com o objetivo de consolidar o poder dos comitês revolucionários e fortalecer a autoridade do aparato de segurança. Com o início da revolta de fevereiro de 2011 na Líbia, manifestações pacíficas tomaram as ruas pedindo liberdade e reforma política. No entanto, o regime de Gaddafi não respondeu ouvindo as demandas do povo, mas recorreu à força letal usando munição real contra civis, além de prisões arbitrárias generalizadas contra ativistas, jovens e cidadãos comuns. Esse padrão de abusos incluiu não apenas confrontos em campo, mas também desaparecimentos forçados e perseguição, o que levou organizações como a Human Rights Watch
e a Anistia Internacional a alertarem que a situação poderia equivaler a crimes contra a humanidade. Em junho de 2011, o Tribunal Penal Internacional tomou uma medida sem precedentes ao emitir mandados de prisão contra Muammar Gaddafi, seu filho Saif al-Islam Gaddafi e o chefe da inteligência militar Abdullah Senussi, acusando-os de assassinato e perseguição de manifestantes. Esses mandados marcaram o reconhecimento internacional de que o regime não estava apenas exercendo o poder político, mas estava envolvido em repressão sistemática. Um dos exemplos mais marcantes de repressão foi o cerco a Misrata, onde a mídia e relatórios internacionais documentaram o uso de munições de fragmentação e explosivos indiscriminados contra bairros residenciais. Apesar da negação oficial das autoridades líbias, fotos e vídeos forneceram provas conclusivas da destruição generalizada. Centenas de mortos e feridos, hospitais superlotados e bairros inteiros reduzidos a escombros. O cerco simbolizava a disposição do regime de usar qualquer meio, independentemente da gravidade, para suprimir a revolução. Assim, os eventos de 2011 deixaram de ser uma revolta pacífica limitada e se transformaram em um caso criminal internacional, colocando os líderes do regime no tribunal da história. A questão deixou de ser um assunto interno e se tornou um símbolo de como um poder autoritário pode cair na prática de crimes contra a humanidade, marcando um capítulo fundamental no registro de crimes do regime de Gaddafi. E, no final, o legado de 4 décadas revela como a estrutura do Estado se transformou em uma máquina de punição e como a violência se expandiu dos estádios esportivos e das prisões para os céus do mundo por meio de bombardeios e operações transfronteiriças. Embora o regime tenha caído em 2011 e mandados de prisão internacionais tenham sido emitidos, a justiça transicional continua suspensa. Em meio a narrativas conflitantes e às complexidades da divisão, a lição duradoura é que não pode haver estabilidade sem verdade e responsabilidade, e nenhuma memória nacional sem reconhecimento e reparações. Isso nos leva ao final do vídeo de hoje. Não perca a chance de acompanhar todo o novo conteúdo, inscrevendo-se no canal e ativando o sino de notificação para que você nunca perca uma atualização.